Prezados, sejam todos bem-vindos à parte 3 da aula 1 de Introdução à Álgebra, onde nós estamos tratando do capítulo de Teoria Elementar dos Conjuntos, para hoje falarmos dos tipos especiais de conjuntos e também do diagrama de Venn. Vamos à aula? Observação importante é que, representando qualquer um daqueles conjuntos da aula anterior, onde eu vou deixar um card aqui, por A, se nós quisermos partes específicas desses conjuntos, basta fazermos algumas notações diferenciadas. Por exemplo, se o conjunto estiver representado com um asterisco na parte superior, significa esse conjunto menos o elemento zero. Se tiver com mais aqui na parte inferior, significa os elementos desse conjunto, mas que sejam obrigatoriamente maiores ou iguais a zero. Nesse caso, nós temos o conjunto dos não negativos, porque são todos ou positivos ou iguais a zero. Se tiver um menos na parte inferior, são os elementos desse conjunto que são menores ou iguais a zero. Por isso, o conjunto é chamado de conjunto dos não positivos. Se tivermos o mais e o asterisco, indica que o zero foi retirado. E, além disso, estamos tomando os elementos que sejam positivos. Então, esse é o conjunto dos estritamente positivos do conjunto A. E, da mesma forma, o menos com o asterisco indica os elementos do conjunto que obrigatoriamente são negativos. Então, para qualquer um desses conjuntos, nós podemos usar essas notações. Partindo para os tipos especiais de conjuntos, o primeiro é o conjunto unitário, que, como o próprio nome diz, é aquele que possui um único elemento. Para ilustrar, eu trouxe alguns exemplos. Conjunto dos divisores inteiros e positivos do número 1. Apenas o 1 possui essa propriedade. Portanto, esse conjunto é formado por um único elemento. Soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. A solução dessa equação é formada por um único valor. Portanto, o conjunto solução dessa equação é unitário. Meses com apenas 28 dias, somente o mês de fevereiro. Então, um exemplo de conjunto unitário. Conjunto universo é aquele ao qual pertencem todos os elementos utilizados em um determinado estudo ou assunto, geralmente representado pela letra maiúscula U. Exemplos. Se as soluções de uma equação são números reais, o universo é o conjunto dos números reais. Se nós quisermos que a solução seja inteira, o universo é o conjunto dos números inteiros. Para estudar os resultados possíveis de um jogo de Mega-Sena, o universo é o conjunto formado dos números 1 a 60. E assim, para qualquer outro tipo de trabalho. Basta analisar qual que é o universo das possibilidades e aquele conjunto maior possível é o conjunto universo. Conjunto vazio é um conjunto que nós consideramos a existência para que a linguagem de conjunto seja melhor trabalhada. É o conjunto que não possui elementos. Ele é representado ou por esse símbolo de vazio, ou apenas por chaves. Nunca o vazio dentro das chaves, como vai aparecer daqui a pouco. Okay? Então, exemplo de conjunto vazio. Conjunto formado por todos os números racionais que não pertencem ao conjunto dos números reais. Ora, nós vimos que o conjunto dos racionais faz parte do conjunto dos reais. Na realidade, o conjunto dos reais é aquele formado por todos os racionais mais os irracionais. Portanto, é impossível encontrar um número que seja racional e que não seja real. Como não existe esse número, o conjunto é vazio. Um outro conjunto também vazio, conjunto formado por todos os números naturais que sejam maiores do que 2 e menores do que 3. Não existe natural entre 2 e 3. E, portanto, esse conjunto também é vazio. Percebam que eu usei aqui as duas notações para deixar claro que qualquer uma delas é válida. Como eu comentei anteriormente, vazio e conjunto com vazio dentro são duas notações distintas. Essa, a do vazio, é para representar o conjunto vazio. E essa é para representar um conjunto que tem um elemento. E esse elemento é o conjunto vazio. Portanto, essa notação
não pode ser utilizada para representar o conjunto vazio. Apenas essa ou essa. Conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, e nós representamos dessa forma. Matematicamente falando, significa que dois conjuntos são iguais se somente se todo o elemento de x também for um elemento de y e, ao mesmo tempo, todo o elemento de y também for um elemento de x. E essa é a ideia que é utilizada para se mostrar que dois conjuntos são iguais. Então, é importante se saber dessa condição. Na prática, então, se eu quero provar que dois conjuntos são iguais, nós temos que mostrar que todo elemento de um conjunto X pertence ao conjunto Y e que todo elemento do conjunto Y pertence ao conjunto X. Alguns exemplos aqui de conjuntos iguais. Esses dois conjuntos são iguais. Percebam que a ordem aqui não altera o conjunto. O que importa no conjunto são quais são seus elementos, e não a ordem que esses elementos ocupam no conjunto. Como todo elemento desse é também elemento do outro conjunto, e todo elemento desse conjunto também é elemento desse, eles são iguais. Um outro caso, esses dois conjuntos também são iguais, escritos de maneiras distintas, mas que representam os mesmos elementos. Aqui do lado esquerdo, 2, 3, 4 e 5. Do lado direito, x pertencente aos naturais, tal que o x é maior do que 1 e menor do que 6. Percebam que os naturais maiores do que 1 e menores do que 6 são exatamente 2, 3, 4 e 5. Portanto, os dois conjuntos são iguais. Se x não for igual ao conjunto y, nós escrevemos x diferente de y, e na prática o que significa isso? Que existe pelo menos um elemento no conjunto x que não pertence ao conjunto y, ou o contrário, existe pelo menos um elemento no conjunto y que não pertence ao conjunto x. Para ilustrar isso, temos aqui um exemplo. Percebam que esse conjunto é diferente desse. Por quê? Mesmo todos os elementos do conjunto à esquerda estando no conjunto à direita, existe um elemento no conjunto da direita que não faz parte do conjunto da esquerda. Portanto, os conjuntos são diferentes. Aqui, o conjunto da esquerda é o A, o da direita é o B, e percebam que existem elementos no conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Portanto, esses conjuntos também são diferentes. O que significa falar que um conjunto é subconjunto de outro conjunto? Temos dois conjuntos, A e B. O A vai ser chamado de subconjunto de B somente quando todo o elemento de A também pertencer ao conjunto B. Para representar essa relação, é utilizado o símbolo de inclusão e representada dessa maneira. E a gente lê essa representação de uma das três formas. A é subconjunto de B, A está contido em B, ou A é parte de B, todas equivalentes. Em linguagem matemática, falar que um conjunto A está contido no conjunto B, ou que é subconjunto de B, ou que é parte de B, significa falar que para todo x pertencente a A, vai valer que o x também tem que pertencer a B. Exemplos: conjunto A e conjunto B. Percebam que todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. E, portanto, nós podemos afirmar que o conjunto A está contido no conjunto B. A definição 2.9, que é a de subconjunto, nos permite concluir que, para mostrar que o conjunto A está contido no conjunto B, basta a gente considerar um elemento genérico do conjunto A e mostrar que esse elemento também pertence ao conjunto B. Então, essa é uma forma prática de demonstrar que um conjunto A está contido no conjunto B. Tomamos um elemento qualquer do conjunto A, não um elemento específico, um elemento genérico, que represente qualquer elemento do conjunto A. E mostramos de alguma forma que ele também é um elemento do conjunto B. A notação de estar contido cortada significa que não está contido, ela é a negação de A estar contido em B. E na prática significa que existe um x que pertence ao conjunto A
e que não vai estar no conjunto B. Quando o A estiver contido em B, é também comum representar dessa forma, usando esse outro símbolo. Esse outro símbolo é o de contém. Então, tanto faz falar que o A está contido em B ou que o B contém o conjunto A. Quando o A não estiver contido em B, também podemos então representar por B não contém o conjunto A. Ok? Essa relação de A está contido em B, a relação de inclusão, ela segue algumas propriedades, ela possui algumas propriedades. Uma delas, e importante, é que é considerado que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. A segunda, chamada de reflexiva e clara, óbvia de entender, que um conjunto está contido nele mesmo, porque todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto A. A terceira é que se um conjunto A está contido em B e se o B está contido em A, os dois conjuntos são iguais. Percebem essa conclusão? Se A está contido em B, quer dizer que todos os elementos de A são elementos de B. Se B está contido em A, quer dizer que todos os elementos de B estão em A. Ora, se todos de A são de B e todos de B são de A, é porque esses dois conjuntos necessariamente têm que ser iguais. Essa propriedade é chamada de antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em C, é porque o conjunto A tem que estar contido no conjunto C. Essa é a propriedade transitiva. Coloquei esse exemplo para ilustrar a propriedade transitiva. Percebam que o conjunto A está contido no conjunto B e que o conjunto B está contido no conjunto C. E também o conjunto A está contido no conjunto C. Essa conclusão é tirada da propriedade de transitividade. Se A está em B e B está em C, é porque o A está em C. A proposição 2.1 apresenta uma forma muito importante de a gente demonstrar que dois conjuntos são iguais. Nós vimos na proposição 2.1, na parte C, que é a antissimétrica, que se A está contido em B e se B está contido em C, implica que os conjuntos são iguais. Então, nós podemos, para provar que dois conjuntos são iguais, mostrar que essas duas condições são satisfeitas, ou seja, mostrarmos que A está contido em B e também que o B está contido em A. Como fazer isso? Pegamos um elemento genérico de A, mostramos que ele também está em B. Depois, pegamos um elemento genérico de B e mostramos que ele também está no conjunto A. E a partir do que nós comentamos sobre subconjuntos e do que nós vimos na última aula, que o card vai ser colocado aqui à direita, nós podemos concluir que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos racionais, que está contido no conjunto dos reais. Ou equivalente, usando aquele símbolo de contém, o conjunto dos reais contém o conjunto dos racionais, que contém o conjunto dos inteiros, que contém o conjunto dos naturais. Ou seja, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional e todo racional é real. E por transitividade, todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real. Também podemos concluir que o conjunto dos racionais não está contido no conjunto dos irracionais. Lembrem que eles são completamente diferentes. Os números que são irracionais são exatamente aqueles que não são racionais. E, portanto, o conjunto dos irracionais também não está contido no conjunto dos racionais. O conjunto dos irracionais está contido nos reais, porque todo irracional é real, e também todo racional é real. Conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto A. Então, temos um conjunto A com seus elementos. Quantos subconjuntos nós podemos montar? Essa quantidade de subconjuntos é a quantidade de elementos do conjunto das partes. Exemplo, para ficar fácil de entender, vamos pegar aqui um conjunto genérico formado por dois elementos, A e B. Qual é o conjunto das partes desse conjunto K? É o conjunto
de todos os subconjuntos que eu consigo formar com esses dois elementos. Lembrem que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, ele é um dos elementos do conjunto das partes. Para esses dois conjuntos, nós podemos formar um conjunto só com o elemento A, outro só com o elemento B e outro com os dois elementos, que são os que aparecem aqui. Então, qualquer conjunto com dois elementos vai ter exatamente 4 subconjuntos possíveis. Esse 4 vem aqui da quantidade de elementos do conjunto das partes. A cardinalidade de um conjunto é a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Nós representamos dessas duas maneiras. No exemplo anterior, o conjunto K tinha 2 elementos, então a sua cardinalidade é 2, e o conjunto das partes tinha 4 elementos, então a sua cardinalidade é 4. E aqui tem as outras formas de representar. Já o diagrama de Venn, velho conhecido, são apenas representações gráficas utilizadas tanto para ilustrar, mas principalmente para visualizar melhor algumas relações e operações entre conjuntos. A ideia é que, por meio de linhas fechadas simples, possam ser representados o conjunto universo, quando for necessário, e também os subconjuntos que estão sendo trabalhados. Exemplo, a relação de inclusão dos naturais, dos inteiros e dos racionais pode ser representada dessa maneira. Perceba que nós temos uma representação para o conjunto dos naturais, e como nós sabemos que ele tem que estar contido no conjunto dos inteiros, o conjunto dos inteiros tem que estar aqui fora. E sabemos que o conjunto dos inteiros está contido nos racionais, então tem que ter um conjunto também aqui fora, agrupando todos esses dois conjuntos já representados. Percebam que a representação no diagrama permite que nós visualizemos essa propriedade muito facilmente. Permite, inclusive, observar que existem números que são racionais e que não são inteiros. E existem números que são inteiros que não são naturais. Porém, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Uma outra representação aqui genérica, Tem dois conjuntos A e B, de forma que o A é um subconjunto de B. O A está contido em B. Mas estou afirmando que o A é diferente de B. E sendo ambos os conjuntos do universo U, significa que os dois estão dentro desse conjunto universo. Um diagrama que representa isso, por exemplo, é esse. Aqui eu tenho o conjunto universo e os dois conjuntos dentro desse universo. Nós sabemos que o A está contido em B, então o conjunto A tem que estar dentro do conjunto B. E obrigatoriamente o A é diferente de B, então não existe aqui a possibilidade do conjunto A coincidir com o conjunto B. Ele está contido e é diferente, então tem que existir elementos de B que não são elementos de A. Para finalizar, uma forma de representar todos aqueles conjuntos numéricos que nós trabalhamos na aula anterior. Reais, irracionais, racionais, inteiros e naturais. Temos o conjunto dos naturais, que está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos racionais. Fora deles, temos o conjunto dos irracionais, que são aqueles que não são racionais. Se juntarmos o conjunto dos irracionais com o conjunto dos racionais, nós obtemos o conjunto dos reais. Então, a junção de todos esses conjuntos nos dá o conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Aula 1, parte 3, tratando de tipos especiais de conjuntos e diagrama de Venn finalizada. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.